Eu sou Mrs. Dalloway. Clarissa Dalloway. Mas eu gosto de Mrs. Dalloway. Gosto de ser conhecido como Mrs. Dalloway. Por que não? Hoje eu vou dar uma festa. E vou sair para comprar flores. Eu mesma. Eu saio de casa. A Lucy me ajuda a sair de casa. Me entrega o casaco. E eu saio pelas ruas de Londres. E eu acho que muitos diriam que fazer isso é terapêutico. Vai esvaziar a mente. Vai ver pessoas. Vai ver coisas lá fora. Mas é engraçado, né? Porque quando eu faço isso, eu não esvazio a minha mente. Eu alimento a minha mente. Eu penso em tudo o tempo todo. Eu lembro demais de passado. Eu lembro no fundo da minha consciência, até nele, né? Só de olhar para a janela eu tenho um fluxo no meu passado e lembro dele. Peter Walsh. Eu acho que até esse momento muitos já devem saber que estou de volta. Sim, estou de volta para minha casa, para a Inglaterra. Fiquei um tempo na Índia, fui casado, mas agora estou atrás de um divórcio. Bom, por um lado foi bom ter voltado. Voltei àquela cultura e aquela energia de Londres que nem se compara à Índia, não é mesmo? Mas acho que o problema de voltar é voltar e ver o que você não quer ver. Tem mais de 30 anos isso. Já tenho 52 anos. Me casei, tive uma filha, uma moça já. Fiz aquilo que a sociedade deve estar orgulhosa de mim, né? Fiz o que era para ser feito. E eu acho que eu sou uma pessoa que não deve reclamar, porque tem tudo. Mas eu também tive realmente tudo. Eu tive influenza. Eu tenho sequelas. Eu tenho pausas e sensações estranhas comigo. Mas eu sinto que eu sou tão distante da Elizabeth, que é a minha filha. Eu sinto que ela é mais próxima da Kilman, da professora dela, do que de mim. Sempre com livrinhos de oração. Eu vi aqueles jovens marchando, cadáver rígido, olhar fixo, como se eles não tivessem nem vida por dentro. Bom, eu respeito, tá? Eu respeito tudo isso, até porque quem sou eu para falar alguma coisa? Me rebelei na juventude e fui expulso de Oxford. Acho que Clarissa deve me achar um fracassado. Fui expulso de Oxford. A vida dele estava fracassada, vamos ser sinceros. Mas no escândalo. Talvez ela me ache, ou talvez não seja tão ela, talvez o próprio Dalloway. Esse mesmo, Richard Dalloway, ele deve me achar um grande fracassado. Porque o que ele faz, a Clarissa vai atrás e faz também. Essa é a verdade. Mas eu sinto pena e respeito. Mas sinto pena. Porque eu não fui assim, mas eu acho que a Inglaterra quer que esses sejam os jovens do futuro. A guerra foi terrível. Afetou a todos nós. Mas por que não fazer uma festa? Muitos vão dizer, pra que fazer uma festa? Acredito que até o Peter pensaria nisso, mas por que não? Talvez seja um jeito de alegrar outros. Não sei se pra me alegrar, mas eu preciso fazer isso, entende? Eu preciso muito fazer isso. Ah, sim, eu fui na casa dela. Fui até a casa dela. E óbvio que ela ia me receber. Não é? Me recebeu e, nossa, como tava envelhecida. Eu me sinto bem jovem, apesar de mais de 50. Mas me sinto muito, muito jovem, muito confiante. Um homem velho daquele. E estou amando, disse pra ela. Estou amando. Amando? Ele disse pra mim que está amando. Foi bom. Eu não sei por que eu fiquei pensando
se eu devia ter casado com ele mesmo ou com Richard. Pra que pensar nisso? Uma pura tolice. Mas o problema da Clarissa é voltar àqueles pensamentos, ficar lembrando de passado de novo. Já não basta o meu sofrimento. Parece que ela quer rir da minha cara. O tempo todo penso nessas situações de quando eu tinha 18 anos, de minha vida do passado, minhas relações, de Sally. Lembro de Sally também. Eu olho pra ela e lembro de quando eu tinha 18 anos. Lembro de como era intimidadora. Ela é muito boa com as pessoas. Isso é. Mas eu sinto que muito do que ela faz é por causa do próprio Dalloway. Eu sei que falo dele aqui, mas se ele me arrumasse um emprego, eu não ia ficar tão triste, não. O Peter, lembro que ele veio falar pra mim que eu não sabia como amar, que eu era uma puritana, que eu era uma mulher fria, sabe? E que eu não saberia amar, que eu não sei como era amar, como ele ama. Ah, ele ama, ele sabe. Então, se eu não sei, aquelas indianas sabem. Aquelas tolas, elas sabem. Fica perguntando se eu lembro do lago. Como esquecer o lago? Eu sabia desde o início, eu sabia que eles iam se casar. Eu vi bem no rosto deles que eles já estavam se apaixonando, Richard e Clarissa. Clarissa ia ser Dalloway. Eu sabia. Mas ele tinha algo ali que sempre me fazia voltar a ele, que me entendia. Mas eu não sei se concordo 100% com o que ele pensa de mim. Não é fácil ter que admitir isso, por isso que eu só falo dentro da minha consciência. Mas ser rejeitado não é fácil. Ser rejeitado daquele jeito, mesmo sabendo bem de longe o que ia acontecer. Por isso não gosto de lembrar. Mas ela gosta de voltar sempre naquele pensamento. Eu sei, eu não me orgulho de ter dormido na praça, mas acontece, gente. Acontece, eu tive até sonho que eu não sei se era realidade ou não. Sonhei com um caminhante solitário, que poderia até ser eu. Hugh Whitebread. Richard Dalloway. Esses caras riquinhos e pomposos com o nariz lá em cima. A Clarissa adorava todos eles, principalmente Hugh. Adorava o Hugh. Todos o respeitavam. O Hugh? O Hugh era ótimo, encontrei com ele agora há pouco. A gente esbarrou na rua. Uma pena a esposa dele tá doente. Até eu convidei pra festa. E fiz questão também, se pudesse, levá-la. E tem muita implicância também, vai. Tem implicância. Essas coisas negativas sobre o Hugh era mais implicância do Peter mesmo. Não achava ele assim. Não que ele seja 100% uma pessoa incrível e boa. Mas ele era um homem respeitável. E é a ordem da vida dele, como eu segui a minha. Porque as pessoas também não podem seguir suas ordens da vida. Parece que ele fala como se fosse culpa nossa, que ele foi expulso de Oxford e talvez ele não teve a vida que ele queria. Não foi culpa minha. Não foi. O que vocês acharam aí da interpretação? Foi uma brincadeira, mas é uma interpretação e também de tudo o que foi dito no livro, tá? Mas algumas coisas eu tentei adaptar também sobre o meu entendimento desses personagens. Então, deixa nos comentários aí se vocês gostaram. Vai ser bem difícil trazer o Septimus. Acho que a Lucrécia, a esposa dele, acho que até dá. Mas o Septimus vai ser um pouco mais difícil. Mas eu tenho umas ideias de como trazer, então talvez no último vídeo dessa LC eu traga. Mas vamos falar então, aproveitando aí, vamos falar sobre a terceira, a quarta e o início da quinta parte. Eu não terminei a quinta parte ainda, né? No dia de hoje que eu estou gravando, a gente tem o encontro 6 horas, então provavelmente eu vou terminar essa quinta parte, e aí no último vídeo eu trago o restinho dela com o final, tá?
Então, já para a terceira parte, que eu vou focar aqui, e depois a gente continua com o restante. Lembra-te da minha festa, dizia Peter Walsh. Começa assim a terceira parte, segundo o cronograma. E, bom, pelo que a gente viu aí no finalzinho da segunda parte, ele estava na casa com a Clarissa, e aí ele vai sair. E nessa que ele sai, eu acho que eu falei um pouquinho do início da terceira parte no último vídeo, se não me falha a memória. Mas ele vai sair e vai ficar na consciência, lembrando de tudo que conversou com ela, e fora várias outras lembranças que ele tem. Vai falar do Dalloway, né? Tudo aí que vocês viram também nessa minha interpretação. Vai também avistar esses jovens marchando. Isso tudo é no iniciozinho da terceira parte. Então ele vai falar sobre tudo isso, até chegar no momento da praça, que eu ironizei, né, mas é uma brincadeira mesmo, porque é engraçado vê-lo, ele dormindo nessa praça, e ele vai ter esse sonho. E depois chega na parte da morte da alma. Eu sei que eu tô correndo, mas é basicamente isso. A terceira parte, ela não é muito grande, tá? Então, eu acredito que eu falei dela no último vídeo. E uma coisa que eu aprendi com o encontro, com as minhas lives e o pessoal, é que muita coisa que a gente anota, a gente grifa, e aí depois, lá na frente, a gente esqueceu. É impressionante. Toda hora tem que voltar. E eu reparei em algo que eu vou até comentar hoje com eles, que o tempo todo o Peter fala que a Clarissa é puritana, a Clarissa é fria, não sabe como é ter paixão. As mulheres não sabem sobre paixão, eu que sei amar e tudo mais. Eu voltei lá no início, na segunda parte tem um momento que ela fala que ela comenta que ele acha isso dela. E ela fala assim, acho que é no momento que eles estão no caso, juntos ali, né, na casa. E ela fala, então quem sabe sobre isso? As indianas que você ficou, que eu utilizei isso também na interpretação. Isso foi uma coisa que ela pensou. Então ela tem consciência disso, que ele acha ela puritana, né? Eu não tinha lembrado dessa parte, gente. Foi relendo lá o início. Então toda hora eu tenho que ficar relendo o início pra lembrar, porque muita coisa passa batido. Só pra deixar registrado aqui, né, que eu acho interessante pra quem tá lendo, ou às vezes achou confuso, o livro em si a gente tem que voltar sempre. A gente tem que terminar e depois começar de novo. Porque não é só você conhecer um ponto de vista desses personagens, você tá na cabeça deles, é por isso que é confuso. Não é só você ter aqueles estilos de livros que cada capítulo é a visão de um personagem, não é só a visão deles, sabe? Não é só um pensamento superficial, não, gente, é a consciência mesmo, entende? Então é muito, muito além, é muito profundo. E aí você fica com aquele pensamento de em quem eu acredito, sabe? Em quem eu tenho mais compaixão, ou só apenas lê aquilo e interprete como quiser, ou veja coerências e incoerências em alguns personagens, sabe? Não precisa favoritar nenhum personagem nem nada, mas a gente, nessa leitura, tá indo mais pro lado do Septimus da Lucrécia, porque está rendendo muito o assunto sobre saúde mental, né? Sobre essas questões dos jovens transtornados na guerra e tudo mais, então tá sendo bem interessante falar sobre isso. E a Clarissa e o Peter, eles estão bem longe de serem comparados ao Septimus. Nessa terceira parte, ele fala muito sobre isso, da Clarissa em si. Mas, depois do cochilinho dele na praça, que vai começar a quarta parte, no Regent's Park, a velha ama fazia crochê junto ao bebê adormecido. É o momento que ele acorda, e é um momento que a gente vai percebendo, até no encontro nós falamos muito isso, que ele vai tomando ali uma noção de reconhecimento sobre a Clarissa, sobre as pessoas que ele teve relação no passado, e outras da mágoa. Então ele fica dividido ali no que é bom e no que é ruim que ele pode ver na Clarissa, né? Mas ele tá muito magoado, gente. Então também tem isso. Como eu falei no outro vídeo, quando o assunto não é resolvido, por muitos anos aquilo fica perdurando ali na sua cabeça, né? Fica preso na sua cabeça, porque não foi resolvido, e você fica tentando imaginar se você voltasse no tempo para refazer aquilo, né? O final da parte 3 é justamente esse sonho. E eu lembro que até a Mariana, né, apoiadora, ela comentou na live que ela fala que é muito legal a gente ler o sonho, porque a gente não precisa utilizá-lo como literal. Pois é, você pode lidar como um sonho mesmo, que é confuso. Você pode lidar que todas aquelas imagens ali que estão passando são só fruto do que ele viu. E fora que ele está na cidade, então ele está ele está absorvendo muita informação, muitos elementos ao longo do passeio dele até chegar
na casa dela. E aí via à tona o seu passado. E no começo da parte 4 a gente tem essa frase, logo após que ele acorda, que é a morte da alma. Conversamos também sobre isso no encontro, que parece que a gente teve 2 almas mortas, que seria a alma dele foi morta, nós vamos descobrir depois ao longo da parte 4 por quê, e depois a gente tem a alma da Clarissa que foi morta. Tiro o óculos, coloco o óculos, enfim. Mas a gente tem uma lembrança do momento que esses jovens, Sally, Rio, Clarissa, tá todo mundo junto conversando, estão comentando sobre o vizinho, fofocando, né, gente? Sobre os vizinhos. O vizinho que casou com a criada. O Peter fala, não lembro o nome dele, mas ele lembra que a Sally tinha comentado isso, que ela teve um filho antes do casamento, o que, pra época, seria um escândalo, né? A gente tá falando de 30 anos antes. Tá? Então são 30 anos antes do episódio aqui de 1923. Então eles estão ali no final do século XIX. E nesse momento a Clarissa fala que ela então, se for assim, então nunca mais poderei falar com ela. E só esse comentário foi escandaloso, as pessoas ficaram meio assim. Mas ninguém também deu partido de chegar e falar alguma coisa, porque ela, querendo ou não, ela tinha uma intimidação, né? Ela é bem intimidadora, segundo o Peter. Então, segundo o que a Sally falou, ela teve filho antes do casamento, então não posso falar com ela, nunca falarei com ela. Entende? E todo mundo ficou meio assim, aquele momento constrangedor, aquele momento The Office, constrangedor e tal. E naquela hora, naquele exato momento, o Peter pensa que, cara, aquilo me aborreceu. O que ela disse me aborreceu. A morte da alma de Clarice foi ali. E ele fala que todos ficaram calados e pareciam se submeter ao que ela disse. Mas, no fundo, todos ficaram desapontados com esse comentário. Que é tipo assim, gente, por mais que... mas poxa, se era um escândalo e alguns ali vamos dizer, a Sally não, mas vamos dizer, o Rio concordaria com a Clarissa, por que ele ficou desapontado? É porque não se espera que uma moça também falasse aquilo. Na hora de comentar, ok. Olha, fulana teve filho antes do casamento, tadinho e tal. Agora falar, nossa, ela teve filho antes do casamento, não vou falar com ela. Então, dependendo do tom também, esse tipo de atitude não se pode fazer. E o Peter deve ter visto ali que a alma dela morreu porque a inocência dela também foi embora, sabe? Ela tem agora um outro olhar. Ou talvez ela mostrou quem ela era. E o Peter viu ali aquela Clarissa se descascando toda. Ela não é só aquela casca que ela mostra o tempo todo para seguir ali a ordem, como se entende na época, de finura, de classe, né? Ela também tem opiniões, que às vezes podem ser ofensivas, mas é uma opinião. E uma das coisas que nós discutimos, que é muito interessante, é sobre o Peter se achar tão jovem, né? Ele entrar nessa... Seria uma neura, porque parece que ele está se camuflando nessa ideia de estar apaixonado, nessa ideia de estar se sentindo confiante. Eu acho que eu comentei no último vídeo sobre aquela perseguição que o Peter faz com aquela mulher e vai atrás dela achando que ela vai querer tomar um sorvete com ele. Ele cria essas fantasias na cabeça, né? Então ele fica no misto de passado, do que realmente acontece, e aquela fantasia. Então ele tem a fantasia de que realmente está apaixonado por essa mulher e ele fica toda hora se cobrando de que está apaixonado por ela, por essa jovem. E talvez por a menina ser mais nova, ele também quer se sentir mais novo. Mas no fundo, ele é o velho que dorme na praça. Essa quarta parte é até triste pensar, né, para um cara que foi rejeitado, né, vamos dizer assim. Ele tinha uma ideia de um relacionamento com a Clarissa mesmo, de que eles se davam tão bem e ele acreditava que ela poderia responder àquela paixão que ele tinha, né? Porque eles se entendiam muito bem, completamente. Como ele falou, eles se entendiam e compartilhavam tudo e sem ao menos falar nada, né? E isso é confirmado pela Clarissa depois de mais velha, lá no início da história, que eles se entendiam muito bem. E a cena do lago, que é a cena que eles estão conversando, ela fala... você se lembra do lago, né? Isso se repete, então, na quarta parte, na memória dele, que no momento do lago estão todos juntos, e é ali que ele descobre, ele vê o Richard e a Clarissa e vê que
eles vão acabar se casando. E isso realmente acontece. Mas ele também pensa muito que talvez a Clarissa deve pensar dele que o Peter é só o divertimento, mas o Richard é casamento. E a gente tem uma pausa da consciência do Peter quando ele vai falar sobre o final mesmo, quando eles terminam ali. Ele percebe no momento que o Richard aparece, ele percebe que a Clarissa fica vermelha, que a Clarissa enxergou ele de uma forma e ele fica mal. E eles não se dão bem ali naquele final, então foi algo que não ficou tão resolvido pra ele, que foi a cena na fonte, e pra ele é terrível. Aquela é uma cena horrível pra ele, e que é o que ele mais lembra, que é dessa situação, do término, eu diria, da relação dos dois. Uma relação de, pra ele, que não queria que fosse amizade, mas é uma amizade, mas nunca nada sumido ali, né? E a gente vai ter uma quebra, então, de pensamento, e vamos para Lucrécia e Septimus ainda na quarta parte, tá? Então a gente tem ali um espaçamento que a gente já tem... Aqui a gente já começa a enxergar mais o Septimus, diferente do início, né, da primeira e da segunda parte. A gente já vai ver todo o seu transtorno pós-guerra. Interessante porque essa quarta parte acontece muitas coisas. Acontece coisas que, devido a essa quebra da consciência, que sai de um e vai para outro, né, parece que o capítulo ele é grande, mas essa parte ela é grande, mas na verdade é porque acontece muita coisa que vai saindo de um personagem para outro. Então a gente vai ver aqui esse tormento da Lucrécia vivenciando com as coisas que o Septimus está vivendo, mas eu não vou tentar seguir na ordem cronológica aqui, tá? Eu vou tentar resumir para mostrar tudo o que aconteceu a partir desse momento até ali a quinta parte. Então a gente tem, vou colocar aqui, o Septimus, ele era um jovem que ele floresceu. Ele lia Shakespeare, Antônio e Cleópatra, ele lia muita literatura e ele era um rapaz assim, como qualquer outro rapaz da idade dele, muito jovem. Só que a vida dele interrompeu quando ele tinha que ir para a guerra, certo? Então ele vai para a Primeira Guerra Mundial e lá ele vai se envolver intensamente até uma relação de parceria com o Evans, que é uma parte interessante porque o Evans, o próprio Septimus, ele vai ver o Evans como um guia para ele para a vida, né? Um elo que ele tem ali no momento da guerra. Muitos comentaram, a Cícera, né, comentou no encontro que ela leu num artigo que é muito, muito provável mesmo que o Evans foi um amor para o Septimus. Como a gente já viu a relação de Sally com a Clarissa, né, da Clarissa admirar tanto a Sally, mas que pode sim ser algo romântico também ali, porque as duas tiveram um beijo. Mas na relação de Evans e Septimus pode haver um elo amoroso também, porque quando Evans morre na guerra, ele sofre muito mais. Mas ele não sofre tanto ali porque ele não teve tempo nem de sentir o luto, né, do seu parceiro. E ele vai sofrer depois, quando ele volta e ele tem que lidar com a realidade e com os seus traumas, né? Então ele sofre muito com essa morte. Então a vida dele foi interrompida ali, na guerra. E segundo ele mesmo fala, ele morreu na guerra. Ele estava morto ali. E quando ele volta, ele estava tentando viver de novo, mas não conseguindo, né? E aquele sentimento de eu devia ter morrido lá. Aquele sentimento de um monte de gente que estava no mesmo lugar que eu e que morreu, por que eu sobrevivi? Por que o Evans morreu e eu também não morri, né? Então pode ter também essa questão. Daí a gente vai ver os dois contando a história também do casamento deles, Lucrécia, que era uma italiana, uma estrangeira, que queria se dar bem também na vida. Ela queria uma vida melhor para ela. E ela viu no Septimus isso. A Natália, também no nosso grupo, né, no nosso encontro, ela falou algo certeiro, perfeito. Porque ela gosta muito da Lucrécia, ela gosta muito dessa personagem, e eu também estou me rendendo a ela, gosto muito também. Ela falou algo muito interessante. O Septimus e a Lucrécia, mais o Septimus do que a Lucrécia, ele meio que usou, mas sem querer, mas ele meio que usou essa menina, porque ele via muita alegria nela. E ele não era um jovem mais alegre após a guerra. Então, casar com ela
e levá-la para Londres com ele era uma forma de encontrar alegria de novo. Só que ele destruiu a vida dela. E é verdade, o que ela falou foi perfeito. Ele destruiu a vida dela. Né? Mas eu não vi como uma forma de planejamento, de eu vou destruir a vida. Não é isso, não tem nada a ver com isso. É como ela disse, ele foi muito impulsionado a fazer aquilo, mesmo por desespero. E ela querendo mudar também de vida. E ela tinha uma ideia de Londres, como ela escutava a tia que já tinha se casado lá. Então, é aquela coisa da pessoa que é distante, né? A gente também que é distante de um lugar estrangeiro e fica imaginando mil maravilhas o tempo todo. E quando eles se casam e vão para lá, ela sempre fala, nossa, os ingleses são tão silenciosos. Claro, porque os italianos são barulhentos. Falam muito alto o tempo todo, né? Mas ela sempre com algo muito positivo sobre a Inglaterra. E o Septimus, desinteressado. E depois vai ser reconhecido lá na frente que o Septimus, ele a usou mesmo. Ele a seduziu, segundo ele. E ele não casou por amor. Talvez ele casou mesmo por tentar consertar ali, se colocar na ordem de novo da vida. Voltar a ser aquele jovem que floresceu, que estava lendo Shakespeare e estava se apaixonando. Tentar voltar àquela vida que foi interrompida pela guerra, mas não adiantou. Ele já murchou, essa flor por dentro de Septimus já murchou. E não adiantava ter casado com a Lucrécia. Não precisava ter casado com ela. Porque, infelizmente... Mas como ele ia saber disso, né? Mas, infelizmente, não adiantou. Então, a Lucrécia, depois de 5 anos casada, ela não tem filho e ela quer ter filho. Mas nem relação ele quer com ela, porque ele não sente mais nada. Então, chegou no momento ali do Septimus que ele não sentiu mais nada. Ele não sente... e não consegue viver. Porque como que você vai viver sem sentir nada? Então, a Lucrécia chora, ele não sente nada. Não sente amor por ela, nem mesmo pela literatura. Ele começa a ler os livros e ele começa a ter raiva do Shakespeare. Né? É muito interessante isso. Você vê o desinteresse total dele pela literatura. Ele começa a ter raiva. Ele acha vulgar sobre o amor. E é mais interessante pensar nisso quando ele perdeu o Evans. Ele perdeu aquele parceiro dele de guerra. É interessante porque não tem mais amor. Vamos dizer, o amor dele morreu na guerra, então? Entende? E você fica desacreditado, você fica desiludido das coisas que você lê, das poesias, né? Mas em um momento muito pequeno, que é quando ele volta para a realidade e sai desses pensamentos, é quando ele olha para cima, ele olha para as árvores, para o movimento dos pássaros, quando ele está fora, né, com Lucrécia. Porque, por recomendação do Dr. Holmes, como eu já falei no outro vídeo, ele precisava olhar as coisas, né, para poder sentir a vida. E ele sentiu, por um momento, muito, muito breve ele sentiu. Mas aí a Lucrécia fala, vamos, é hora. E as horas, como o Big Ben também, que é o tempo, ele marca o gatilho para alguma coisa. Para Clarissa, para Peter, o Big Ben sempre vai marcar o momento de você voltar. E com o Septimus é o gatilho para voltar às suas memórias. Uma coisa que sobre Lucrécia e Septimus nós comentamos muito, e depois a Mariana falou algo que fez total sentido para mim, e até mudei minha opinião sobre. Eu falava muito que o Septimus ele tá melhor do que a Lucrécia. Que a Lucrécia se sentia muito infeliz, né? Ela queria parar qualquer pessoa na rua para dizer o quanto ela era infeliz e quanto estava sozinha, porque ela tá vendo que seu marido não tá bem e ela não tem muito como ajudar, porque ela não tem conhecimento. E os médicos também não têm muito conhecimento. O Dr. Holmes, ele tá preocupado com a imagem. Ele tá preocupado com a imagem do Septimus querendo se matar e não querendo estar com sua esposa. O que ela vai pensar dos ingleses? Dizia ele. Ela é uma estrangeira, o que ela vai pensar de nós ingleses? É aquela ironia da Virginia Woolf, né? Aquela ironia de mostrar o comportamento desses tipos de ingleses. A Lucrécia, por ela estar sozinha e não ter conhecimento do que está acontecendo e ter que deixar nas mãos deles, mas por ela também estar sozinha e num país estrangeiro também, né, não é o país dela, ela só tem um único mundo que ela está vivendo, que é aquele mundo. Porque ela sempre vê de fora o Septimus e não consegue ajudar. Já o Septimus, ele tem esses dois mundos, a realidade e o que ele vive. Que é terrível também, que é terrível viver e reviver aquelas coisas. Mas ele tá naquele mundo dele e tem o amparo do médico. Então a Lucrécia tá pior.
Mas a Mari falou uma coisa que é interessante. Mas será que esse mundo que o Septimus ele tá vivendo é um acolhimento? Eu falei, verdade. E não é um acolhimento. Como ela bem lembrou, ela voltou lá, tem uma parte que o Septimus fala que ele quer descansar. E como eu comentei aqui, ele morreu na guerra, né? Para ele morreu, vamos dizer, a alma dele, como estávamos falando de morte da alma, a alma dele morreu na guerra e ele tentou viver de novo. E aí ela lembra que nessa parte ele fala que ele quer descansar, ele não quer ser atormentado por esses pensamentos, muito menos lembrar de Evans, ele quer descansar. Então ele estava tentando viver de novo. Estava, através do casamento, tentando retornar da onde ele parou. Que ele era aquele jovem apaixonado, que não é mais. E aí eu pensei, comecei a repensar, é verdade. Então não é tão acolhimento assim. Ainda assim, ele pode ser um pouquinho melhor do que ela, porque ele tem os doutores, né? Vamos dizer, numa questão óbvia ali, ele tem o doutor, então, que pode ajudar ele. E ela já não tem esse amparo porque, poxa, ela vai acabar ficando deprimida, mas quem naquela época sabe o que era depressão mesmo, né? Então, mas nesse sentido, é verdade. Esse mundo que ele está vivendo não é acolhedor. Ele não quer passar por isso. Ele fica o tempo todo tentando voltar, mas ele não quer. E a gente vê a Lucrécia debilitada quando tem um comentário sobre a aliança que não está cabendo mais no dedo dela, porque ela está muito magra. Desde que era tão infeliz, fazia agora semanas e semanas. Lucrécia emprestava significações às coisas que ocorriam. E às vezes até sentia vontade de fazer parar os transeuntes. Pareciam bondosos, amáveis, apenas para lhes dizer: sou tão infeliz. E agora aquela velha cantar na rua: se alguém nos vê, que importa? Lhe deu de súbito a certeza de que tudo sairia direito. Dirigiam-se à casa de Sir William Bradshaw. Daí, saindo de Lucrécia para Septimus, a gente acaba voltando de novo pro Peter, quando ele avista o casal, ele olha pro casal. Então eles estão ali andando na rua, né? E aí a gente então saiu do passado do Septimus, como eu falei, saiu de todo aquele passado dele, toda aquela história e tudo mais, e volta pro Peter. E aí, voltando pro Peter, a gente já tem de novo a consciência dele falando da Clarissa. E assim, gente, é o único problema dele. Até o momento que estamos lendo, esse é o único problema dele, tá? Para ele é um problema. Então, cada um vai seguindo ali de acordo com a sua situação que não se resolveu. Então, basicamente isso. E a gente vai seguir depois para descobrir o que mais o Peter tem para pensar, porque temos o momento tão esperado da festa, tá? Depois disso, a gente volta, então, ali para o iniciozinho da quinta parte, a gente vai conhecer, como eu li, eles estão indo falar com Sir William Bradshaw, que é esse doutor bem sinistro. O que acontece? Só para resumir, então, esse doutor, o Sir William, ele não gosta do Dr. Holmes, tá? Do jeito que ele lida com a medicina em geral. Mas o Sir William, ele é casado, né, com a senhora Bradshaw, e parece ali, pelo que vai contando a Virginia, ela vai seguindo e vai se sacrificando de coisas pelo marido. E pelo que ela narra aqui também, ela conta que o paciente, ou a vítima, como ele fala também, ele tem que seguir. Se for um homem, ele tem que seguir igual o Sir William vai contar para ele como ele tem que seguir. E se for uma mulher doente, vai ter que seguir como a senhora Bradshaw. Mas eu vou dar uma de Peter Walsh aqui. Para mim, a partir desse casal, tudo é o Sir William Bradshaw, tá? Como ele fala, tudo é o Richard, não a Clarissa. Então, para mim, tudo é ele que vai comandando ali o que tem que ser feito. E uma das coisas que, coitada da Lucrécia, a Lucrécia acha que ele vai curá-lo, né? E uma das coisas para essa cura, que a Lucrécia também acha estranha, ela fica meio assim, é de isolar esses pacientes. Então, eles vão ser isolados, eles vão voltar a se alimentar melhor, e nem os próprios parentes não podem estar por perto. Então, é uma segregação dos lunáticos. Vamos pensar assim. Porque ele quer isolar totalmente da sociedade. E isso rendeu muito papo lá no nosso encontro sobre esse assunto, porque pensa se for qualquer uma outra criança ou jovem, adulto que seja com uma outra deficiência, seja uma esquizofrenia, autismo, qualquer outra coisa. Você isolar da sociedade, será que isso é bom? E é uma segregação também.
um balanço, que aí a gente entra no senso de medida, que em algumas traduções está senso de proporção, que é uma coisa que é falado aqui no capítulo do Sir William, que a gente discutiu sobre essa medida. Vamos medir a sociedade, o que é bom e o que é ruim. E também essa medida, também como narra aqui, é irmã da conversão. E as meninas até comentaram, essa conversão aí é mais religiosa, mais espiritual, né? E eu vejo que o tempo todo ele está mapeando a verdadeira tática dele. Ele está só manipulando ali para dizer, olha, aqui as coisas são assim, aí tem a questão da conversão para algo mais religioso. E as meninas comentaram algo muito legal que pode acontecer mesmo. Os próprios médicos, né, seja os psiquiatras, psicólogos, eles acharem que é algo espiritual que está acontecendo com você, sendo que você não está procurando isso. E se a pessoa não for religiosa, sabe, não é esse tipo de diagnóstico que ela quer, né? Mas naquela época era mais fácil manipular através da religião, né, gente? Era mais fácil fazer isso. Tudo bem que a gente estava saindo ali da Primeira Guerra Mundial e muita coisa, muito entendimento ia mudar, mas era mais fácil. Então a gente está vendo aqui nesse início da quinta parte uma certa manipulação do doutor. E ele insiste muito em querer saber quais são os crimes que o Septimus cometeu. Né? Ele sabe que o Septimus foi para a guerra, mas o Septimus fala dos crimes. E a gente acredita muito que esses crimes é justamente da guerra. Né? O crime da guerra, o crime de não ter conseguido salvar o Evans e tudo isso. Né? Então ele insiste. Mas o próprio Septimus aqui nessa parte, ele só fica balbuciando, ele não está conseguindo nem ter noção sobre si. E como a Mari muito bem lembrou na última live, ele fala diretamente com a Lucrécia, ele não fala com o paciente. Ele não fala diretamente com ele. Ele poderia dizer o que está sentindo, mas ele não fala. Então ele só quer falar com a Lucrécia. É como se realmente anulasse o paciente, anulasse isso. Um bando de animais ali e isolar totalmente para dizer que vai curar, entende? Mas a gente sabe que não é só por esse lado. A gente usa outros exemplos, como a própria irmã da Virginia Woolf quando era criança, né? A meia-irmã. Antes da Virginia Woolf nascer, tinha uma meia-irmã no primeiro casamento de seu pai, que ela começou a apresentar vários problemas ali para eles, desde a infância, como agressividade, hiperatividade. Eles não sabiam como cuidar disso, então eles não querem problema. Daí é mais fácil deixar com quem entende. Então, joga no asilo e fica por isso mesmo, e no final eles acabam morrendo. Né? Então é isso. Fazer a higienização, como elas falaram, fazer a higienização da sociedade. Então, por isso que eu achei bem pesado. E para quem tem conhecimento, já passou por algum médico assim, né, vai saber muito bem como é. E logo depois dessa parte, que foi a parte aqui que eu parei, a gente vai então ir para a Lady Brunton. A Lady que convidou o Richard Dalloway lá no início. A Clarissa, quando volta para casa, ela recebe o comunicado de que ele está indo almoçar com essa Lady, e ela fica até meio chateada. Mas essa Lady já tem 60 e poucos anos, e a gente vai ver então o momento que ela está com o Richard e o Hugh Whitebread. E eles estão conversando sobre uma pessoa que está na cidade, que é o Peter. Então eles já sabem sobre isso. Então a gente tem ela, que ela se chama Millicent Brunton. A gente tem uma tal de Millie Brush. Temos também a empregada, a criada, que tá junto. Então a gente tem essa cena sendo mapeada. Uma cena muito, eu diria, pelo papo, muito falsa. Né? Aquela coisa da imagem, de fazer o seu encontro de chazinho, mas a gente sabe que no fundo essa cerimônia toda é muito falsa, né? Bom, eu parei nessa parte, e no próximo vídeo eu trago o restante da quinta, que vou ler hoje com eles, e depois até o final, né? Então vai ser o último vídeo, e eu tô achando que o mês tá passando muito rápido, correu muito rápido. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí a sua curtida, comenta se você chegou aqui até o final, o que tá achando da obra, se você tá lendo. Mesmo se você estiver lá no início da obra, também comenta aí, porque eu não acredito que esse livro traga grandes spoilers, talvez pro final até traga, mas não tem problema vocês quererem falar coisas que estão antes ou depois,
tá? E se você quiser, pode entrar no meu clube de leitura, vou deixar aí na descrição o link que a gente tá fazendo então as lives, já é nossa segunda LC, já temos LCs definidas para abril, maio e junho, então vou deixar na descrição, vai lá com essas assinaturas. Pro clube de leitura você já vai ter acesso 4 vezes na semana em live comigo, vai poder conversar sobre a obra, temos 30 minutos de sprint, são 2 sprints, e depois a gente tem a discussão. Espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha gostado também da interpretação no início. E no próximo vídeo vou ver se eu consigo trazer uma nova interpretação. Então é isso, gente. Obrigada por mais um vídeo, obrigada por mais um dia. Até a próxima. Tchau!